E não é toda família que tem aquele dinheiro em mãos, igual você mesmo disse que trabalha com essa parte de planejamento, de seguro. Muitas famílias acham que a solução é: vou fazer um seguro, porque na hora que eu falecer, o meu filho vai pegar esse dinheiro e vai pagar o inventário. Opa, pera lá. Em vez de pegar esse dinheiro, e ir descansar, não, vai lá na França, né? Lá em Paris, né? Vai pegar 100, 200 mil reais, vai para Paris, curtir uma dor. Não, o cara está dentro de uns 60 dias que está dentro do inventário. É um recurso que vai ser direcionado para o Estado, para o advogado, para o cartório, né? E eu até entendo que há uma grande falta de conhecimento, inclusive, dos profissionais que assessoram essas famílias, porque a gente vê que, inclusive, foi noticiado. Doutor Ricardo, eu acho que é bom você colocar o microfone, o fone de ouvido, porque o pessoal reclamou que está dando retorno. Porque de fato houve uma procura muito grande, principalmente por conta dessa questão da pandemia, que as famílias procuraram muito a questão de planejamento sucessório e foram atrás de testamento. O número dos testamentos aumentou bastante, um percentual muito elevado agora por conta da pandemia. E exatamente isso que agora, pelo menos, quem está assistindo esse nosso bate-papo pode entender que não é o melhor instrumento para fazer o planejamento da sucessão. Aqui eu te ouvi tranquilamente. Você está me ouvindo tranquilamente? Não, eu estou te ouvindo. Aqui, eu não tenho nada. Aqui, falando no microfone aqui, eu não tenho nada aqui. Não, aqui tá tudo certo. Aqui tá tudo Então, certo. E aí, essa questão das pessoas estarem buscando e talvez utilizando outros instrumentos, como a gente falou, porque se vocês entenderem que o inventário, que é um grande problema para as famílias, você já vai se perguntar, isso que eu estou buscando, ele vai evitar o inventário? Será que tem uma outra forma? E é isso que a gente está falando, porque essa questão do sistema de holding familiar que é muito robusto para o planejamento patrimonial familiar. A gente está falando aqui do inventário, mas ela promove uma organização patrimonial tamanha, você consegue promover a organização de todo aquele acervo patrimonial da família que você quer organizar, que você quer proteger, e a proteção é tão grande que, principalmente para aquelas famílias que têm negócios ou que são empresários, você cria uma barreira por meio desse cofre que se constrói, que a gente chama-se de sistema de holding familiar, que inibe os riscos que poderiam afetar, inclusive, a pessoa física com seus bens. Então, imagina que a família tem aquele patrimônio que conquistou durante toda a vida, aí vem uma crise da pandemia ali, aí tem processo trabalhista, tem tudo, que às vezes é muito voraz, né, doutor, o processo trabalhista, e não quer saber de nada. Então, você consegue, de fato, como você muito bem pontuou, de forma legal, promover a proteção para o patrimônio. Não, e uma outra característica do processo trabalhista é que ele não prescreve. Aquela dívida não prescreve nunca. Então, enquanto você estiver trabalhando, enquanto você tiver patrimônio, você é devedor. E o interessante disso aí, só complementando essa parte dessas ações trabalhistas, imagina que você comprou um patrimônio, você tem um patrimônio de um sítio, uma fazenda, que você adquiriu há 30 anos atrás. Há 30 anos. Está no seu nome, bonito, tranquilo. Aí você abriu a empresa em 2015, 2014, 2015, estava muito bem, veio essa crise da pandemia e você estava aí com seus 30, 50, 100 funcionários e você perdeu. E você fechou a empresa. Isso é muito real. Então, aquele patrimônio seu que não tem nada com isso, que você comprou há 30 anos atrás, vai responder, sabe, por um procedimento, por um processo trabalhista, por uma dívida trabalhista que você não teve culpa, você não, eu não quero pagar funcionário. Não. Aconteceu um evento. O risco do negócio, né? É o risco do negócio, aconteceu, e aquele patrimônio seu não está protegido. Então, essa proteção que a Hold oferece
sabe? Daquele patrimônio lá que é seu, e outra, você não tem lesão, não tem vontade de lesionar ninguém. Isso é bom deixar isso bem claro também, que não é constituir Sim, uma hold e não é partir para... ilegalidade, né? Não Não é é? ilegalidade, sabe? Agora, aquele patrimônio que você adquiriu, seja uma fazenda, um sítio, uma casa, qualquer patrimônio, sabe? Um Rolex que seja, que está na sua declaração lá, você tem um Rolex de 120 mil reais. Aquele Rolex ele tem que entrar, você tem que pagar dívida trabalhista, não importa qual patrimônio que você tem. Então, se você vai desfazer do seu patrimônio por causa de um evento, o risco é inerente à empresa. Né? Faz parte o risco do negócio. Né? Então, e se você puder, quando a família consegue conscientizar que ela tem que proteger esse patrimônio, sabe, que esse patrimônio dela tem que ser protegido através de uma hold, e pode ser protegido, olha, deveria ter fila, é o contrário, né? A fila da hold, por enquanto, a pequenininha do inventário tá fazendo curva no quarteirão. Mas a nossa tendência é equilibrar isso aí até a fila do inventário não existir mais. É igual acontece nos países mais desenvolvidos, né? Nos países desenvolvidos, está acontecendo isso. Sabe? Já acontece isso há muito tempo. Ah, meu inventário lá nos Estados Unidos é 40%, no Japão é 35%. Ninguém vai deixar. Você sabendo que tem um pitbull lá fora, você não vai lá fora encarar o pitbull. Você se protege. Né? Sabendo que tem um imposto de 40%, a gente está cansado de ver em filme, morre alguém, morre uma pessoa. Aí chega lá uma empresa qualquer, um funcionário de uma empresa, fala, olha, isso aqui seu pai deixou para você, assina aqui. Aquilo ali era hold, fez uma alteração contratual ali, mediante uma alteração contratual, assina aqui, isso aqui já é seu. Então, diferentemente do inventário que você tem que constituir uma empresa, tem que abrir inventário, né? No caso de morte, propriamente dito, você tem que abrir inventário. E outra, pessoas morrem, empresas não morrem, né? Empresa não morre, você vai ali e faz uma alteração contratual e está tudo bem. E está tudo bem, eu acho. Isso é sensacional, né? Você realmente não precisar passar por inventário, isso que o inventário ele é demorado, assim, não tem os dados, né? Mas assim, pelo que a gente vê, é raro. Assim, eu conto nos dedos o inventário que dura ali menos que 6 meses ou menos que um ano. Realmente raro, né? E essa questão da sucessão, quando a gente constrói por meio da hold, como o doutor muito bem pontuou, é uma alteração contratual, porque da forma, aí que tá, tem uma questão também, da forma como a gente desse time constrói, é uma forma mais eficiente, porque também é um tema tão específico que até alguns profissionais que também dizem que trabalham com holding, também não, a gente entende que não constrói um bom planejamento, porque alguns acham que, não, então é só construir empresa, taca tudo dentro da empresa. Não funciona assim, gente, não funciona assim. Não funciona assim. E não, você, às vezes, nem fez a proteção devida, e também não fez o planejamento sucessório. Então, não é assim que funciona, não deu a proteção para o pai, para a mãe que constituíram, porque o grande X da questão é que quando a gente transfere isso para dentro de uma empresa, que a gente está falando desse sistema de holding, ali você está dentro do direito ali empresarial, onde você tem mais liberdade. Ali você tem mais liberdade para definir as regras. Aí, aquela questão que a gente falou da autonomia sobre aquilo que você constituiu. Você falou, eu não consigo dividir uma casa. Ali você consegue definir exatamente o que cada herdeiro vai controlar, né? Às vezes a família tem vários imóveis, às vezes alguns filhos já moram nessas residências. Você consegue, não, apesar de todo mundo ali dos herdeiros fazer parte ali da empresa, você fala, não, essa casa aqui vai ficar com fulano, essa aqui com Beltrano, e se vender esse dinheiro aqui vai para fulano. Você tem grande liberdade no seu planejamento, né? E mais uma vez, isso sempre sem tirar o direito de cada um. A grande questão é que é muito melhor, né?
e é uma solução que aqui não foi nem eu e o doutor aqui que a gente inventou, né? Isso aqui está dentro da lei que tem 45 anos aqui no Brasil, né? Lá fora utilizam isso há alguns séculos, né? Então não é novidade, ninguém está inventando a roda. A única questão aqui que a gente está falando para você, que é possível, né? Que é possível e que tem que se fazer direito, né, não, doutor? Perfeito, perfeito. Inclusive, essas empresas constituídas de forma de holding, que não são holding, elas vão para o inventário. Sim, sim. Elas vão para o inventário. Aí chega lá dentro, o tempo de transmitir para os herdeiros vai ser muito grande, porque são poucos juízes que vai entender de direito empresarial. Olha isso. Aí vai ter uma apuração de haveres, vai ser haveres, vai ser balanço patrimonial. Então, qual é o contrato, o que está escrito no contrato? Então, assim, tem que ver o que está no contrato da empresa. Então, assim, vai ter que estudar um contrato dentro de um inventário. Olha isso. Quais são as cláusulas que ficaram constituídas, e muitas das vezes, muitos empresários utilizam contratinhos de internet para fazer, para criar uma empresa. Ah, tá na internet, isso aqui serve para gente. Tem que subir. Não é assim. Não é assim. Então, assim. Não deveria, né? Não deveria ser assim. Então, o planejamento ele é muito complexo. Quando a gente pega assim para fazer, aparentemente, quando você vê, ele é tão simples, mas a parte funcional é complexa pelas as áreas abrangentes, né? Ele vê tudo. Quando você vê tudo, e você começa a visualizar os problemas que podem acontecer, né? Eu acho que o funcionamento, né? O funcionamento é até simples, né, doutor? O funcionamento, né? O funcionamento, exatamente. A construção que a gente faz é que tem alguns detalhes, e que são detalhes que podem fazer toda a diferença, né? São os detalhes que fazem a diferença. Eu acho que esse é o ponto fundamental, assim, é o que vai diferenciar uma holding de outros instrumentos de transmissão para os herdeiros, sabe? Eu acho que e além do mais, diferentemente de um testamento que testou, aí você vai discutir lá na frente, que ele, sabe, lá na frente. Uma holding não, ela é dinâmica. Como o patrimônio fica ali dentro da família, se ele quiser depois trabalhar aquele patrimônio, sabe, criar outra empresa, o filho cresceu, quer abrir uma outra empresa, então ele pode estruturar uma segunda, terceira, quarta, 10ª empresa, e está tudo bem, o patrimônio fica ali. Vamos ver, assim, só a gente pensando nisso aí, aqui no Brasil, nós temos aqui em Minas Gerais, aqui a Cachaça e Pioca, é holding, eles são milionários, holding de família, 7 irmãos mega milionários, sabe, do nosso lado aqui, ó, sabe, então assim, sul de Minas aqui, e nós temos várias empresas aqui no Brasil, familiares, então assim, que elas começaram pequenas, né, e já não são mais, e o empresário ele tem que se conscientizar que ele não vai ser pequeno por resto da vida. A família tem que se conscientizar que quando ela pega aquele patrimônio não vai sair da família, vai ficar ali, e aquilo pode servir de base para os filhos, para os netos, né? As nossas empresas. Então, assim, a gente está falando aqui, isso aqui pode. A internet não tem freio, ela pode ir para todo mundo, sabe? Isso aqui vai ficar gravado no YouTube, e daqui uns dias um empresário vai ver isso aqui, ele vai saber, vai compreender isso, sabe? Só 5% de empresa chega numa terceira geração. Planejamento, visão, falta de compreensão de que ele não precisa ser pequeno a vida toda, que ele vai crescer. Então, eu acho que esses nossos primeiros passos aqui, sabe, de falar sobre isso, que até então, há um ano atrás, não tinha quase ninguém falando sobre isso. Eu caçava na internet sobre esse assunto, não tinha. E hoje tem riquíssimos assuntos sobre isso. Sabe? Então, assim, a internet está nos proporcionando isso, levar informação,
E essas informações são de muita qualidade, é muito válido isso, muito valor isso. É isso. Assim que eu vejo. Sabe, assim que eu vejo. É muito bom fazer, inclusive, parte do time, porque essa também é a visão nossa aqui na DBR Consultoria, é de todo o time, né, que faz parte dos profissionais. A gente está muito empenhado em divulgar essa informação, porque sim, é uma informação valiosíssima, porque é muito mais vantajoso por todos esses pontos que a gente falou, né? E só que tem um ponto que a gente não falou, doutor Ricardo, que é um ponto, na verdade, é um dos pontos que algumas pessoas até abriram os olhos, né? Porque a gente está falando de uma proteção muito grande, que é vantagem, autonomia, você protege o patrimônio, você consegue definir as regras, governança para as famílias que têm negócio, então o produtor rural também, que pode até conseguir mais créditos. É muito bom essa organização que a Roth pode constituir. E sabe qual é o mais interessante, pessoal? O que ainda as pessoas até não acreditam, é que pode ser até 90% mais barato que os custos de um inventário. É imensamente mais barato. E não é, pode ser 5%, não. Geralmente é, no mínimo, 50%, geralmente, né? Claro que depende de cada caso, cada estrutura, mas é sim uma opção mais barata que o inventário. Então, a gente primeiro falou de todas as vantagens, mas quando a pessoa descobre que isso é uma solução que traz economias tributárias, às vezes traz uma economia ali do imposto, se tem imóveis alugados, ou até mesmo se isso for interessante ou não manter dentro da empresa, você tem grande liberdade e, no fundo, é mais barato. Não é esse bicho de 7 cabeças que a gente vê muita gente falando, que precisa de um contador aí para que cobre 3 salários mínimos. Não, pelo amor de Deus, não é assim, né? Principalmente para a gente que é do time, que estuda isso em todo o Brasil, que nós temos mais de 1.000 profissionais, inclusive vários contadores que auxiliam as famílias que são atendidas pela gente, e que não é esse custo absurdo. Então, definitivamente. Isso é muito importante mencionar, né? Porque senão a pessoa acha que é absurdo, e não é, gente. Não, eu nem ia falar isso, senão o telefone não para de tocar, sabe? Não, e deveria ser dessa forma, sabe? Porque é tão real isso, a economia é tão maior, sabe? O investimento, sabe? Isso é investimento para a família, sabe? Isso é investimento para a família. Quando a família perceber, a família brasileira, ela tem que ter uma mudança de paradigma. Eu acho que nós estamos aqui para dar esse start, sabe? Porque nós viemos de uma rigidez enorme, secular, né? Como eu lhe comentei que eu falei recentemente, a nossa lei ela é muito rígida e nós viemos num processo muito, muito rígido de lei, sabe? Que não permite pensar de uma forma diferente. E a Lei de Liberdade Econômica de 2019, ela veio e trouxe uma flexibilidade gigantesca para a sociedade. Então, se aqui fora, dentro do Código Civil, a rigidez ainda impera, né, porque nós estamos num sistema muito rígido, de 1600, sabe? De 1600, e a lei que mais durou no Brasil, para você ter ideia, foi uma ordenações filipinas de 1603, foi até 1912, o Código Civil. Olha isso, 300 anos de uma ordenação filipina, sabe? Então, depois de mais 100 anos de Código Civil, então é muito rígido. E a lei da liberdade econômica, dentro do processo empresarial, então ela dá muito mais liberdade, muito mais flexibilidade para poder trabalhar, sabe? Para a família poder moldar. Não é o juiz que vai falar, que vai entrar lá dentro da sua empresa e vai falar o que você tem que fazer. Não. Ele não vai faz. Sair nas mídias aí, né, nas reportagens, né? Os bafafá tudo, né? Não vai, isso não vai acontecer. Por quê? Porque a família, ela tem, porque o empreendedor, a família, o patriarca, a matriarca, eles vão ter essa liberdade. O produtor rural, ele tem essa liberdade, ele tem essa liberdade gigantesca dentro da empresa que ele não tem aqui fora. Se ele for deixar para resolver isso aqui fora,
ele vai perder, sabe? E outra, você vai brigar com o Estado. Quer brigar? Vai lá. Eu não recomendo, sabe? Eu não recomendo você ir lá e brigar com o Estado. E você vai encarar o Estado, a família sabe que com o inventário, quem vai estar lá do outro lado? Juiz, a parte toda ali, a fiscalização toda, o município, todo mundo vai querer fiscalizar tudo com lupa. Com lupa. Sendo que você poderia fazer isso aqui dentro da família, na conversa. Porque não é o advogado que vai criar a hold. O advogado cria o documento. Primeiro vai ouvir, né? Ouvir, entender, né? Sim. Então, assim, quem cria a empresa, quem cria a forma, o advogado transcreve, sabe? Agora, o que vai ficar com quem é a família, são os interessados que vão definir isso. Então, lá na frente, você vai deixar para um terceiro fazer isso, não você. Às vezes, você tem uma empresa que é deixada, ali, e você tem uma pessoa que tem uma capacidade enorme para gerir aquilo ali, para gerenciar aquela empresa. Sabe? E se isso for deixado por lá de fora, deixar um terceiro intervir isso, pode não ser pode não ter essa eficiência toda. E outra, pode não ter ninguém, mas ele pode ter alguém que vai gerir aquilo ali com capacidade. Então, essa é a vantagem da hold. Eu acho que o preço, a vantagem econômica, a vantagem financeira, eu acho que é só assim, aquele pontapé inicial. Olha, esse aqui é para você sentir o cheirinho. É um cheirinho, sabe? O que eu vejo. Quando você pensa a longo prazo, sabe? Eu acho que a parte financeira do negócio é só um cheirinho do que pode vir a ser. Não, é assim que eu vejo. De fato, essa questão do... a gente fala... Eu falei que essa questão do bolso, né? É algo que pesa muito, né? Mas se a gente for pensar realmente naquilo que as pessoas estão fazendo para construir o patrimônio, né? Para deixar o legado, isso eu até falo com frequência, né? Porque as pessoas estão trabalhando mais do que devia, né? Pensando em deixar algo, em construir algo, deixar algo para o filho, para neto, e que, infelizmente, a gente fala que não vai ser assim, né? Que boa parte disso vai ficar para o Estado, para o cartório, para terceiros, não vai ficar na família. Isso é muito triste. Então, realmente é uma missão nossa, né? Esse papo aqui está sendo ótimo, estou muito feliz de poder participar aqui, de mais uma vez poder divulgar, Legal. porque é isso que a gente faz, né? Acho que falar, olha, a gente não precisa ser assim, né? Não precisa ser assim. Este é o nosso maior intuito, né? E que nós estamos divulgando nas nossas redes sociais, de vez em quando a gente faz algumas palestras específicas, e eu acho que é bem isso, né? Eu acho que isso é bem legal. Estou bem feliz aí de poder mais uma vez estar tratando do assunto aqui para as pessoas. Essa frase aí, esse slogan aí, sabe? Slogan divino, né? Não precisa ser assim. Eu acho que não precisa ser assim, sabe? O doutor Diogo. E até as famílias se conscientizar que não precisa ser dessa forma, vamos nos reunir várias vezes aqui ainda, porque a fila do inventário está maior ainda, sabe? A fila do inventário está maior ainda. A fila daquele empresário que está perdendo as empresas, que não está deixando a empresa chegar para os filhos, está maior. Aquele pessoal do agronegócio, o pequeno produtor aqui, que por idade avançada não consegue crédito. Então, assim, o crédito, quanto mais você constituir, quanto mais organizada for a família, e você vai constituir esse crédito, você vai organizar, e tudo definido ali, na hora que você chegar num banco para pedir um crédito, ele olha, opa, pera ali, isso aqui é viável. Então, a viabilidade, viabiliza uma linha de crédito, porque o gerente de banco, ele tem ali uma calculadora financeira, que ele vai calcular, peraí, eu não posso emprestar, não é que eu não quero emprestar, eu não posso emprestar X para fulano de tal, para um agricultor, para um pecuarista,
um homem do campo, sendo que ele tem 70 anos. A expectativa de vida, falando que a expectativa de vida dele aqui é 73. Eu não posso fazer. Agora, não, peraí, eu posso emprestar para o filho dele, que eu estou vendo aqui a saúde financeira da empresa dele. Peraí, empresa ele tem 30... organizada com governança, né? Governança. Regras de entrada e saída de sócio. Exatamente. Protocolo familiar, né? O banco tranquilo. Pode pegar esse crédito aqui, essa taxa justinha, e o negócio continua crescendo, né? Isso é sensacional também. Eu acho legal, assim, inicialmente a gente estava começando a falar sobre essa parte de inventário, mas a gente acaba, como a ideia é criação de empresa familiar, e quando a gente pensa em empresa familiar, que aquele patrimônio não vai sair dela, e quando a gente pega nossos exemplos dos nossos amigos, nossos irmãos japoneses lá, que toda a base estrutural das empresas japonesas é família, Suzuki, Honda, Yamaha, são todas empresas familiares, e podemos ver a dimensão que eles chegaram, e nós podemos chegar aqui também com essa mesma dimensão, que hoje você cria a holding primordialmente para estruturar o bem da família. Ali na frente, como eu disse anteriormente, a família cresceu, quer fazer um negócio, opa, peraí, eu tenho aquela loja ali que é da família, eu vou utilizar aquela loja lá, sabe? E está dentro da holding, e aquela loja está dentro da holding, sabe? Tem aquela sala comercial, eu tenho tal... Então, várias pessoas têm pequenos patrimônios, mas se você deixa ir para o inventário, você vai usar aquela loja para custear, que vale 180 mil, 200 mil, para custear despesas de inventário, você perdeu aquela loja que poderia estar ali servindo de base para o seu neto, para o filho. Eu acho que essa é a grande valia do negócio. É o contrário, né? É a hold além da hold, né? Tem um inventário além do inventário e tem a hold além da hold, sabe? Então, inicialmente, você mostra o que você vê e você acerta muito mais do que você não vê. Eu acho que a dinâmica da hold é essa, sabe? De ser muito mais do que você vê. Não é só economia, não. Então, a gente primeiro aqui, a economia... tanto é que nós deixamos para falar no final. Parecia até a cereja do bolo. Né? Mas a cereja do bolo vai além da cereja do bolo, sabe? Tudo muito além do que pode ser. Então, é sensacional, realmente, quando a gente inicia, né? Porque realmente pode ser simples, pode ser algo muito simples, como também até aquela família que tem um único imóvel, né? Uma única casa, é possível constituir uma hold com vantagens, e também para aqueles que têm maiores patrimônios, né? Alguma coisa mais complexa. Então é possível se fazer tudo isso, e é muito legal a gente presenciar exatamente essa organização, evitar o inventário nas famílias, né? A gente aí que tem um time aí de profissionais dedicados aí a passar esse tipo de conteúdo informal. Olha, pessoal, é possível, e desde já eu já quero agradecer também a esse nosso papo, que se deixar, a gente fala aqui até meia-noite. Com certeza. As nossas reuniões lá nós estamos acostumados com isso aqui, a gente não pode assustar essa audiência, não. Há uma outra coisa, vou te falar por quê agora, tá? É um dos motivos que as pessoas acabam não fazendo, não criando uma holding. Vou te falar, não fica assustado, tá? Falta de amor aos filhos. Os procrastinadores são terríveis. Eles sabem que tem uma informação de qualidade, sabe que é verdade, que ele pode deixar que o filho dele sofra um baque, perca o patrimônio todo, e de fato pode perder. Falei lá atrás, né, do meu amigo que... Você deu um exemplo, né? Deu um exemplo real, almocei com ele ontem, eu não sabia disso. Ele perdeu todo o patrimônio, né, não sabia disso, foi real. O colega nosso, advogado, né, então perdeu o patrimônio, toda a família dele, e hoje está estudando para concurso, poderia estar muito bem, poderia estar lá na frente, se o patrimônio já estivesse nas mãos dele. Então, claro que o pai dele não sabia disso. Agora, para quem sabe de uma informação dessa, tem patrimônio,
assiste uma palestra dessa. Isso não palestra, assiste uma live dessa. Sabe? Um bate-papo. Né? Um bate-papo. Um bate-papo desse. Pega uma informação privilegiada dessa, que nós demoramos. Eu demorei 21 anos para ter uma informação dessa. Sabe? Exatamente. E a pessoa vem. Precisa. Não precisa. Então, assim, só quem não vai criar uma hold vai ser o procrastinador, que vai deixar o filho dele, a família dele, passar por grandes problemas, sabe? É isso. E nós estamos aqui atrás, não do procrastinador, mas dos resolvedores, daquelas pessoas que querem saber como que funciona. Eu acho isso muito válido, sabe? A gente levar esse conhecimento e as pessoas depois... Pera lá, como que funciona isso? Porque isso é muito interessante. Isso aí cabe na minha vida. E isso vai caber na vida de muita gente. Mas até lá vai ser essas quebras diárias de paradigma que nós vamos dosando, pincelando lá, né? Temperando lá as nossas redes sociais com essas informações. Lá estamos de olho. Vamos aí divulgar. Beleza. E levar o pessoal para sair dessa furada que é o inventário, pessoal. Não deixem realmente isso acontecer na família de vocês. Mais uma vez, doutor Ricardo, é sempre um prazer o nosso bate-papo. Obrigado. Não, muito legal, obrigado a você. E a gente vai fazer outras aí. Quem quiser sugerir um tema também, pode deixar nos comentários aí no YouTube ou mandar mensagem para a gente, que a gente também vai tratar nos próximos, tá bom? Legal, pessoal, grande abraço. Foi um prazer de compartilhar já estamos aqui a 1h20 já de conversa. Muito legal. Papo, né? Muito papo. E poderia ficar mais, né? Olha, não, com certeza. Tá marcando presença. Eliana. Obrigado, o Estúdio One Dreams, não sei se pronunciei. Mas obrigado, gente, para quem está aí. Pessoal, grande abraço. E a gente vai se falando, tá bom? Ok, grande abraço aí. Vamos encerrar aqui, né? Valeu. Vou fechar aqui no Instagram. Valeu. Abraço aí. Falou.